O que é gerativismo? O gerativismo é uma teoria idealizada pelo linguista Noam Chomsky na década de 1950. Essa teoria defende a ideia de que a linguagem é uma capacidade inata do ser humano, ou seja, algo biológico. Chomsky explica que nós, seres humanos, temos uma área específica no cérebro responsável pela capacidade de comunicação. Resumindo, entende-se que a linguagem é algo intrínseco e natural. O gerativismo surgiu, a princípio, com a finalidade de refutar o behaviorismo, que foi a teoria proposta por Bloomfield, onde Leonard Bloomfield defendia a ideia de que a linguagem era adquirida apenas por meio da interação e a partir de estímulos, como quando o bebê começa a reproduzir palavras ou sons e recebe uma reação positiva de um adulto. A reação positiva vai estimular o bebê a repetir o ato mais vezes, e a reação negativa, por sua vez, vai fazer com que ele evite a repetição do ato. Com isso, o behaviorismo resume a linguagem à interação, assumindo caráter externo e social. Podemos analisar a aquisição da linguagem inata por duas perspectivas, a competência linguística e o desempenho linguístico. Competência linguística é a nossa predisposição natural, nossa habilidade inata, e o desempenho linguístico é a manifestação dessa habilidade, portanto, é a nossa capacidade de expressar. Um dos pontos que Chomsky traz, a fim de refutar a teoria behaviorista, é o fato de que o ser humano é capaz de construir frases e fazer uso de palavras que nunca leu ou ouviu. E essa é a ideia principal da teoria. Desde que o órgão responsável pela linguagem entenda a estrutura de determinada língua, esse órgão poderia por si só construir frases que o indivíduo jamais leu ou ouviu, utilizando da estrutura já conhecida. Chomsky também contra-argumentou a teoria de Skinner, que consistia num experimento com ratos na intenção de explicar a capacidade de linguagem, resumindo a comportamentos condicionados através de estímulos, que Chomsky mostrou que não era possível entender a linguagem humana dessa maneira. Para Chomsky, a gramática universal é parcialmente inata e específica da espécie humana. Isso significa que, independente de estímulos externos ou condicionamentos, a linguagem é da nossa natureza. E cedo ou tarde ela vai se desenvolver e continuará se desenvolvendo, afinal sempre temos algo novo para aprender. Por isso o nome gerativismo, porque a língua gera e nunca para de se aprimorar. É como se a língua fosse a mãe e o bebê ao mesmo tempo, e nós somos o instrumento da linguagem. Há também o argumento da pobreza de estímulo, que reforça a ideia de que só uma teoria com bases inatas, como a da gramática gerativa, poderia dar conta adequadamente dos procedimentos de aquisição de linguagem. Dessa forma, a gramática gerativa traz uma abordagem diferente das teorias propostas pelos linguistas da época, os behavioristas e estruturalistas. Então, com isso, Chomsky se encaixa numa vertente racionalista do pensamento sobre a linguagem. Chomsky também cita algumas vezes o filósofo Descartes, utilizando suas palavras como nesse pensamento a seguir. Abre aspas. É um fato muito notável que não há homens tão embotados e estúpidos, sem mesmo excluir os dementes, que não sejam capazes de arrumar várias palavras juntas, formando com elas uma proposição pela qual dão a entender seus pensamentos, enquanto, por outro lado, não há outro animal, por mais perfeito e afortunadamente construído que seja, que faça a mesma coisa. Concluindo com esse pensamento que a forma de comunicação que dispomos é única na natureza. E concluímos. Em resumo, Chomsky analisa a linguagem de modo abrangente, a definindo como sistema amplo, único e intrínseco de cada ser humano.